estudante de Direito. Atualmente eu estou cursando o 9º período da faculdade Presidente Antônio Carlos de Teófilo Otoni. Primeiramente eu gostaria de agradecer a oportunidade estabelecida pelo Congresso, esse Congresso de Altos Estudos em Direito. É muito bom ter sido aprovada com a submissão do meu artigo e parabenizar também o corpo técnico formado pelo Congresso, que são pessoas muito bem capacitadas, formadas em instituições renomadas, como a Federal do Rio de Janeiro, a Universidade do Estado do Rio, a PUC do Paraná, dentre outras instituições nacionais e internacionais. Bom, o tema do meu artigo é as medidas de segurança e a importância da política intersetorial do infrator inimputável, que é o programa chamado PAI-PJ. Essa proposta nasceu com o convite da minha professora, que ela é daqui da instituição, chamada Alcelene Lopes de Amorim. Ela é psicóloga, pedagoga e ministra da disciplina de Psicologia Jurídica. Então, mediante esse convite, eu desenvolvi a pesquisa relacionada a esse assunto. Bom, vamos dar entrada, no caso, ao início dessa temática, A proposta do PAI-PJ é falar sobre a política de atendimento ao infrator inimputável e eu busco falar sobre os resultados positivos que esse programa alcançou ao longo dos anos desde a sua criação, que ele tem como objetivo buscar resgatar esse laço, esse vínculo do infrator inimputável com o meio social, com a sua família, para que seja respeitado seus direitos básicos, respaldados pela Constituição da República Federativa do Brasil, como a sua dignidade. Então, o que é o inimputável, O inimputável, ele está tipificado no Código Penal Brasileiro, no seu artigo 26 caput. Eu vou tomar nota, numa breve leitura para vocês, sobre a redação do artigo 26 caput. Artigo 26. É isento de pena o agente que, por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, era ao tempo da ação ou da omissão inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Bom, feita essa leitura, a ideia da medida de segurança é justamente a aplicação dela à pessoa considerada inimputável. Ela tem um caráter preventivo e curativo. Então, o que determina a utilização da medida de segurança é o que eles chamam de periculosidade. Eles consideram o indivíduo possuidor de uma determinada periculosidade, então é necessário que se afaste esse indivíduo do meio social, que ele saia desse contato porque ele representa um risco àquelas pessoas, à coabitação no meio social. Bom, há uma demanda a ser analisada, que é a questão da duração da medida de segurança, a duração máxima dessa medida de segurança, que é uma reflexão que a gente vai aprofundar aqui no tema do artigo. Eu vou tomar nota sobre, primeiramente, os manicômios judiciários. O primeiro manicômio judiciário, ele foi criado em 1921, no estado do Rio de Janeiro. E esses estabelecimentos, eles têm a função de receber os inimputáveis, que cometeram um ato ilícito. Sobre a fala de um autor chamado Sérgio Luiz Carraro, ele é antropólogo, no qual no seu artigo ele fez uma referenciação que eu achei muito interessante. Eu vou fazer a breve leitura aqui para vocês. O seu artigo intitulado A História Esquecida, os manicômios judiciários no Brasil. Ele diz: os manicômios judiciários são instituições complexas que conseguem articular, de um lado, duas realidades mais deprimentes da sociedade moderna: o asilo de alienados e a prisão, e do outro, dois fantasmas mais trágicos que perseguem a todos: o criminoso e o louco. A reflexão que a gente precisa fazer é sobre o entendimento que o Supremo Tribunal Federal diz que não haverá penas de caráter perpétuo, diz que a falta da limitação do tempo máximo da duração
dessa medida de segurança vai contra uma norma constitucional. Porque se o indivíduo considerado normal tem um limite máximo de pena aplicável, que são 30 anos, de acordo com o Código Penal, porque o indivíduo considerado inimputável é por tempo indeterminado. Então, diante desse entendimento, o STF fez a seguinte disposição. Eu vou tomar nota para vocês. A prescrição da medida de segurança deve ser calculada pelo máximo da pena cominada ao delito cometido pelo agente, ocorrendo o marco interruptivo do prazo pelo início do cumprimento daquela, sendo certo que deve perdurar enquanto não haja cessado a periculosidade do agente, limitada, contudo, ao período máximo de 30 anos, conforme jurisprudência pacificada no STF. Feita essa observação, o STJ criou a súmula 527 para pacificar esse entendimento dito sobre a duração máxima da pena, da medida de segurança, que ela deve durar o tempo da pena abstratamente aplicada ao delito cometido e não pode exceder o prazo de 30 anos, sendo assim para conseguir respeitar os princípios básicos da isonomia e da proporcionalidade da aplicação da punição. Feito esse entendimento sobre a duração máxima da medida de segurança, eu vou passar para a explicação sobre o programa PAI-PJ. O PAI-PJ, que é o Programa de Assistência Integral ao Paciente Judiciário Portador de Sofrimento Mental, ele nasceu através de uma portaria conjunta, número 25, no ano de 2001, e ele foi criado inicialmente pela iniciativa de estagiários da Faculdade Newton Paiva de Belo Horizonte, onde eles pegavam processos criminais de sujeitos inimputáveis que cometeram crimes. E através dessa iniciativa e da avaliação desses processos criminais, nasceu no ano de 2002 a primeira casa do PAI-PJ, em Belo Horizonte. A coordenadora do programa, Fernanda Ottoni, me concedeu entrevista sobre o programa, onde eu realizei algumas perguntas para ela na cidade de Belo Horizonte, na qual será a título depois de apenas 2 perguntas e respostas que eu gostaria de destacar, Mas, quanto ao programa, ela disse que já foi mais de 6.000 pessoas atendidas, o índice de reincidência é praticamente zero em crimes de alto potencial ofensivo, onde os pacientes realizaram o tratamento até o final, e ele é embasado nos princípios da Lei de Reforma Psiquiátrica, no qual esses princípios visam justamente essa desinstitucionalização, deixar que o paciente tenha esse vínculo e esse resgate com os seus familiares, que ele não seja isolado do seu convívio. Porque, segundo ela, quando acontece o isolamento dessa pessoa, é como se a própria família que testemunhou o ato congelasse naquele momento e eles próprios passam a ter receio e temer o próprio parente deles. Então, essa assistência com esse contato e essa forma de responsabilização ao paciente judiciário faz com que ele resgate esse vínculo, que ele tenha o respeito merecido e esse tratamento igual, sem ter um isolamento, uma desumanização para ele. Eu vou tomar nota sobre algumas referências que esse programa recebeu de premiações. E ele também foi espelho para a criação do PAI-LI no estado de Goiás no ano de 2006. Porém, ele é um programa existente apenas no estado de Minas Gerais. E segundo a coordenadora, a proposta é justamente que ele sirva de espelho para ser propagado nos outros estados.
Dentre outras premiações, né, e destaques que esse programa recebeu, ele continua funcionando com esses profissionais da área de assistência social, psicologia, direito. Esses profissionais se conversam, os trabalhos ocorrem justamente para ter uma assistência ampla. Esses sujeitos inimputáveis, esse paciente judiciário, hoje ele pode participar de uma audiência, ser ouvido pelo juiz, o que antes não acontecia, eles não eram ouvidos pelos juízes, eles eram ouvidos apenas pelos peritos. E esse contato faz com que ele se responsabilize, que ele entenda que ele cometeu um ato errado, que existem consequências para aquilo, e na singularidade da compreensão, ele possa perceber que a família sabe que existem consequências para esse ato, e aos poucos ele consegue se reinserir na sua singularidade no meio social. A importância desse programa é justamente o resgate do laço ao paciente para que ele tenha, né, o respeito e a sua dignidade preservada. Quanto às perguntas que eu fiz para a Fernanda Ottoni, eu quero destacar uma especificamente que eu perguntei para ela o que é uma pessoa altamente perigosa, né? O que é um alto índice de periculosidade. E ela, as palavras dela aqui, ela não conhece, ela nunca viu. Que na literatura psiquiátrica, existe sim a definição para o sujeito perigoso, que é como se ele nascesse com a composição de ser mal. É o tido monstro social. Contudo, na prática, ela diz que existem situações perigosas, nos quais, independente do CID da pessoa, que é a Classificação Internacional de Doenças, seja ela inimputável ou normal, até um sujeito normal, diante de alto nível de estresse ou um trauma, ele é capaz de atos terríveis, né? Então essa é a definição dela. E outra pergunta que eu fiz para ela, que eu vou tomar nota e da resposta que eu achei muito interessante. Quais seriam os benefícios do programa Pai PJ para a reinserção do portador de sofrimento mental no contato com a família e a sociedade? Resposta da doutora Fernanda Ottoni. O Pai PJ é considerado um dispositivo conector. Ele promove a conexão do paciente, o laço com o sistema de justiça, com o sistema de saúde, com a família, com a sociedade, através daquilo que ele nos entrega como sendo seu detalhe, sua condição, sua possibilidade. Então, o programa favorece que o paciente possa ter condições de demonstrar seu laço razoável, mesmo que seja um laço estranho, mas que ele possa demonstrar esse laço tanto respondendo pelo seu ato juridicamente, tanto com o seu tratamento. Então, o maior benefício é talvez favorecer o laço social a partir das singularidades de cada um, que a cidade possa suportar a loucura de cada um. Nas palavras da coordenadora do programa, né, o tema desse trabalho desenvolveu para mostrar o quanto que esse programa é importante para essa forma de aplicação nas medidas de segurança, na forma do tratamento desse paciente judiciário e em todas essas conquistas dessas mais de 6.000 pessoas atendidas pelo programa e a conquista dela poder retornar à sociedade, poder trabalhar novamente, poder conviver novamente com seus familiares, é a maior prova de conquista, né, dos direitos básicos, dos princípios basilares da Constituição da República do Brasil. Esse era o tema que eu tinha a partilhar. Eu agradeço a oportunidade e deixo meu abraço a todos.